Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estava meditando esses dias sobre a importância do encorajamento, né? Algumas pessoas atribuem isso a uma questão motivacional, autoajuda, de forma depreciativa, e talvez até tenha sido depreciado mesmo por alguns conceitos modernos. Mas qual é a importância do encorajamento, segundo as Escrituras? Eu observei um texto no livro de Atos, capítulo 14, versículos 21 e 22. Diz que o seguinte: tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os, animando-os, encorajando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse texto fala de uma viagem, da primeira viagem, se não me engano, de Paulo, e conta que nesse momento eles precisaram dedicar dias e energia nessa situação. Nós vivemos dias em que se promete começar muitas dificuldades, muitas perseguições aos discípulos de Jesus. E são dias em que as pessoas podem ser levadas a crer de forma equivocada nas coisas concernentes ao reino de Deus. Em dias em que as perseguições aumentam, em que as traições aumentam, em que as ofensas aumentam, a fé é provada. Nesses dias nós precisamos crer de forma sólida e nós precisamos nos animar, nos encorajar mutuamente. E eu elenquei 5 aspectos que eu penso que cabe o encorajamento cada vez que nós estivermos juntos. Primeiro, de amar uns aos outros como Ele amou. A medida do amor que o Senhor Jesus nos recomenda termos um pelo outro é a medida com que Ele nos amou. A segunda coisa é pregar o Evangelho com toda a intrepidez, com coragem, com ousadia, sem medo do dano que pode ser causado a nós. Visitar os enfermos, mesmo quando corremos o risco de ficarmos enfermos. Visitarmos os presos, mesmo quando corremos o risco de estarmos presos. Por que isso? Porque é uma ordem do Senhor. Pregar o Evangelho do Reino de Deus, não um Evangelho facilitado, onde se apresenta a Deus como um bonachão que aceita qualquer coisa, mas como um Deus de majestade, de poder e que gera temor nas pessoas. Pregar e socorrer aos pobres. O Senhor Jesus, numa certa feita, disse que os pobres nós sempre os teríamos conosco. E eu entendo esse texto que ele está dizendo qual é a nossa responsabilidade em relação a eles. Por fim, outro encorajamento que devemos ter mútuo é de que nos desviemos mutuamente das impurezas desse mundo, seja na alimentação, seja na bebida, seja na ordem sexual, seja na ordem moral, nos negócios. Nós precisamos nos encorajar mutuamente a uma vida íntegra, santa, fiel e irrepreensível. A outra coisa que Paulo fala que foi necessário encorajar os irmãos, Lucas escreve ali, é sobre permanecer na fé. A despeito de qualquer dificuldade ou batalha que a gente venha experimentar na prática, nós precisamos permanecer. E aí eu me lembro do texto de Jesus em Mateus 24, que diz que os homens nesses dias começariam a trair uns aos outros, a se ofender uns com os outros, eles começariam a abandonar as relações construídas, mas aqueles que permanecessem até o fim, então, seriam salvos. Ora, dentro do contexto do que foi falado por Jesus, se eu permanecer amando, se eu permanecer me dando ao relacionamento, me propondo a uma vida de entrega pelos meus irmãos, ainda que as relações não me sejam interessantes, então eu vou ser salvo até o fim. Por fim, Lucas evidencia um princípio
que é estabelecido por Cristo Jesus, de que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Parece que nesses dias o reino de Deus é algo que é merecido pelo ser humano, como aquele filho mimado que exige coisas. Deus não pode colocar limites no ser humano. E isso não é assim, amados. A verdade ainda é a mesma. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa. Da mesma forma fizeram com os profetas que viveram antes de vós. É importante nós entendermos que o reino de Deus importa que nós o alcancemos, que nós entremos através de muitas tribulações. E em meio às tribulações, o que mais se precisa é encorajamento. Os nossos tempos, nossos encontros como igreja, não são para que nós fiquemos adorando somente de forma mística ou com uma relação filosófica com a palavra de Deus, analisando o que talvez eu precise mudar. Mas os nossos encontros precisam ser recheados de um coração quebrantado, a fim de que eu esteja inclinado à obediência e sujeito ao Espírito Santo, para que eu possa encorajar os meus irmãos a permanecerem, a pregarem a uma vida de santidade. Que assim seja os nossos encontros como igreja. Deus abençoe a todos.